Olá, meus amigos e minhas amigas. Uma série de dúvidas tem surgido com essa pandemia, com o trabalho que tem se transformado no home office. E existe horas extras no teletrabalho? O que diz a CLT? Vamos lá, no artigo 58, ela estabelece a jornada diária de 8 horas por dia, mas no seu artigo 62, inciso 3, tem lá as exceções com relação a situações que não são devidas às horas extras. E no inciso 3 está elencado, já com a nova alteração da reforma da CLT, que o empregado no regime de teletrabalho ele não tem direito às horas extras. Qual a ideia das regras legais? Que o empregado em regime de teletrabalho terá condições de flexibilizar o seu horário de trabalho e não será submetido a controle de jornada. Mas vejamos só, exemplo de gerentes, eles tiveram essa condição relativizada, pois a justiça passou a entender que aqueles gerentes que não têm a voz máxima numa agência, por exemplo, que não têm um poder de comando sobre os demais empregados e que o cargo de gerente seja somente uma nomenclatura que não dê um poder máximo daquele gerente no seu local de trabalho, esse gerente passou a ter direito às horas extras, tal como também os empregados em atividades externas, que quando é configurado que ele tem a jornada de trabalho monitorada, se submete a essa jornada de trabalho, a um controle, esse empregado em atividade externa também passa a ter direito às horas extras. E o mesmo raciocínio, eu me atrevo a dizer que pode ser seguido também aos empregados em regime de teletrabalho. O que as medidas de isolamento da pandemia trouxe no nosso mundo atual, isso é no Brasil, mundo afora, é a popularização do trabalho em home office. Bom, o que eu tenho a dizer sobre essa situação? De maneira parcial, tem grupos de empregados que já estavam trabalhando em home office, com planejamentos de teletrabalho, com alternância, nos dias que estavam trabalhando no próprio ambiente da empresa ou em casa, e dali eles já vinham se acostumando com essa nova realidade. Agora, com a pandemia, veio de repente uma necessidade de todo mundo se enquadrar no teletrabalho, e é aí onde passaram a surgir diversas dúvidas. Então, o que nós temos dito? É a popularização do home office. O que isso significou? Que muitas pessoas adotaram esse modelo em seus negócios e submeteram os seus empregados a terem que trabalhar da sua própria casa. Só que sem esse planejamento, sem inserção de medidas gradativas, o que nós passamos a observar que está acontecendo? Empregados estão trabalhando mais horas por dia. Aí eu faço um paralelo com as horas de estudo. Quando a pessoa fala que estudou 14 horas por dia, que trabalhou ou estudou de 8 horas da manhã a 11 horas, à meia-noite, mas você tem que ver o tempo líquido disso. O que eu quero dizer? A pessoa trabalha lá de 8 horas, deu 10 horas, parou, descansou, voltou 11 horas, parou meio-dia, deu 2 horas da tarde, ela volta a trabalhar de novo, às 4 horas ela descansa, das 6 horas ela volta, e você vai ver que no final do dia, às vezes, essa pessoa ela trabalhou as mesmas 8 horas por dia. Mas não foi o fato de ter trabalhado ali 14 horas por dia, 12 horas por dia, porque ela começou às 8 e porventura terminou à meia-noite. Aos que estão sendo demandados de 8 horas da manhã à meia-noite, isso pode, o que definirá será a negociação para que a pessoa possa ter uma maior flexibilidade no horário durante o dia. Digo isso por saber que existem pessoas que afirmam que estejam preferindo trabalhar no horário noturno, sendo que nesse horário, um outro colega, por exemplo, pode ser que não esteja trabalhando também. Então tem que ter uma organização sobre o horário de trabalho e que essa demanda não seja uma imposição a ser respondida a qualquer horário do dia pelo empregado. O importante é que o empregado não seja obrigado a ficar de prontidão de 8 horas da manhã até meia-noite e nem que ele seja obrigado a responder todas as demandas a qualquer horário do dia. Tem que ter um limite, pois, caso contrário, isso poderá ser interpretado como controle de jornada e assim as horas extras podem ser sim devidas. Crucial saber, o trabalho em sobrejornada no teletrabalho é em razão de uma demanda maior ou de diminuição da produtividade do empregado. A demanda tem que ser compatível com a carga horária diária. Uma boa alternativa para evitar a queda de produtividade é estabelecer metas ou analisar parâmetros comparativos
ao trabalho que ele realizava quando no ambiente interno da empresa, para então analisar se determinado empregado está trabalhando mais horas por dia, mas isso não pode ser o caso de horas extras. Do contrário, se ficar caracterizada uma sobrecarga de demandas, bem como exigência com atendimento delas, com indicativo de controle de jornada, eu me arrisco a dizer que isso possa configurar horas extras, podendo ser comprovada por acesso de login, envio de mensagens, os horários de acesso a sistemas, ligações, inclusive o tempo de duração dessas conversas. Daí nós temos que os recursos tecnológicos, eles ajudam, mas devem ser utilizados com enorme cuidado, pois sabemos que existem negócios que as demandas vão invadir por completo a vida do trabalhador. E aí, além das horas extras, surge um outro problema, que é o risco do dano existencial, e aí nós temos o chamado direito à desconexão, que é um assunto que eu vou deixar para um próximo vídeo. Em nossa advocacia, em nossas orientações aqui no Passo a Passo, a nossa orientação é para que os empregadores não se arrisquem com chamados ou demandas a qualquer horário do dia e sem observar que isso poderá caracterizar a sobrecarga, a sobrejornada de trabalho. Afinal, é certo que diversos tipos de monitoramento poderão ser encarados como controle de jornada e eu me arrisco sim a dizer que esse tipo de demanda será cada vez mais frequente no judiciário, sendo crucial analisar caso a caso, levando em conta a mesma produtividade do empregado ou se essa produtividade tenha sido maior, que não seja pelo fato dele ter se submetido a mais horas de trabalho por dia para alcançar tal resultado. Com essas considerações, nós temos que colocar aqui sim essas indagações, porque é uma transformação no mundo do trabalho que está acontecendo, todo mundo está tendo esse desafio para lidar com isso, e o principal é que tudo seja negociado, se for até o caso, por um termo aditivo do contrato de trabalho, para que todas essas regras fiquem ali descritas exatamente, precisamente o que deverá ser observado. Ficamos aqui, deixo o nosso abraço a todos vocês, sigam nos acompanhando, assistindo os nossos vídeos aí no canal Passo a Passo, e um abraço a todos.